O salmista, nos seus cânticos especiais de louvor e adoração a Deus, ele, uma certa ocasião, contemplando a situação que vivia, ele declarou o seguinte: "Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" E ele conclui dizendo que o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quando nós começamos a meditar aqui essas expressões do salmista, será que ele tinha o hábito de olhar para as montanhas e procurar socorro nas montanhas que estavam em volta de Jerusalém? Não, ali é uma simbologia realmente muito bonita, muito linda. Na Bíblia, a questão de monte simboliza nações, reinos. Quando, por exemplo, você vê aquela visão de Daniel, capítulo 2, quando ele via aquela estátua e aquela pedra que era cortada sem auxílio de mão, que bateu no pé daquela estátua que representava as nações da terra, desde a cabeça de ouro, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. E aquela pedra atirada sem o auxílio de mão que esmiuçou aquela estátua, e diz a Bíblia que aquela pedra se transformou num grande monte. É o reino de Jesus Cristo que vai tomar conta aqui do planeta Terra, é representada justamente pelos montes. O que acontecia que fez o salmista compor esta poesia tão linda é que no tempo em que Israel estava no auge da sua posição no cenário do mundo, as nações da terra queriam fazer alianças com Israel, devido ao seu poderio bélico, o seu rei, que naturalmente conduzia o povo a triunfos extraordinários, né? Então, o rei Davi, ele se aliançou com muitos povos, com muitas nações da terra. Mas, uma certa ocasião, ele parou um momento e começou a refletir sobre se algum dia viesse um avalanche, um problema descomunal, e diz ele: "Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que o meu socorro vem da potência X, da nação X, do reino Y?" E naquele momento ele simplesmente observou que não seria nenhum desses montes, nem nenhum desses reinos que viriam para lhe socorrer, mas diz ele: "O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra." É justamente isso que nós precisamos entender, precisamos compreender. Que muitas vezes nós nos apegamos em bens, daquilo que possuímos, da nossa grandeza material, e muitas vezes esquecemos de Deus. Deus abençoa aquela pessoa que chega a hora que ela não precisa mais de Deus. O recurso que ela possui dá para pagar um bom plano médico, especialistas em qualquer área da medicina. O dinheiro pode ele fazer ele comprar qualquer casa, tudo muito bem. Então, o elemento começa a depositar a sua confiança nessas coisas. E foi justamente isso que o rei, que Davi não queria, depositar a sua confiança nas outras nações aliadas. E você pode observar, quando nós nos mantemos na humildade, nesse patamar, você vai ver que aí que está a área dos milagres de Deus. Quando você vê a história da Bíblia, você vai ver que os maiores milagres que aconteceram foi aonde? No meio da simplicidade, no meio da pobreza, né? No meio das pessoas que não tinham recursos, que o seu recurso estava no Senhor. Portanto, irmãos queridos, vamos depositar nossa confiança no Senhor. Estamos vivendo numa época em que o dinheiro não soluciona nada do que está acontecendo no cenário do mundo hoje. Que a posição que as pessoas ocupam, isso não vale de nada. Você vê os grandes da terra cobrindo o rosto com uma máscara por causa de um simples vírus.
O nosso socorro, ele vem do Senhor. Então deposite nele toda a sua confiança. Graças a Deus. Eu quero nesse momento cumprimentar meus irmãos que estão conosco aqui neste horário e vamos juntos meditar na Escritura Sagrada. Vamos continuar nossa jornada através do livro do Apocalipse. Este livro tão magnífico que tem nos feito caminhar, dar uns passos no futuro e conhecer aquilo que Deus tem para a humanidade e para este planeta Terra. Vamos continuar no capítulo 14. Na nossa meditação anterior, nós estávamos falando sobre ali o capítulo 14, versículos 1 e 2, sobre o Cordeiro em cima do Monte Sião e os 144 mil selados que vieram lhe recepcionar. E diz ali a palavra de Deus que aqueles 144 mil eram castos, que não se contaminaram com nada nesta vida, não tinha mentira na sua boca, eram pessoas, não vamos dizer infalíveis, mas eram pessoas santas, que estavam aqui para esperar Jesus Cristo no seu retorno, para estabelecer o seu reino na face da terra. E o que nós observamos justamente aqui no capítulo 14, versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Então este grupo de pessoas que quando Jesus voltar, será recepcionado por eles. Agora, eles vão para onde Jesus irá, para onde Jesus for. Então eles têm um trabalho muito grande aqui durante o milênio. Então esses 144 mil desaparecem lá no capítulo 7, onde foram selados com o selo de Deus, o selo da proteção divina, para que nada de mal lhes acontecesse. Então nós verificamos que este grupo de judeus, que representam 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, e para atravessar o período da grande tribulação sem que nada de mal lhes aconteça. Porque, afinal de contas, o plano que Deus tem com os judeus é aqui na terra. A igreja é na região celestial. Porém, esse capítulo 14, ele nos apresenta aqui algo que é o alvo da nossa meditação de hoje, que eu quero, inclusive, que você abra nesse momento, aí, no capítulo 14 da Palavra de Deus, e você vai encontrar justamente o versículo de número 6, que nos declara o seguinte, capítulo 14, versículo 6. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Um outro trecho bíblico que eu quero que você volte um pouco aí no livro de Mateus, capítulo 24, que vai corroborar com o que nós estamos falando aqui nesse capítulo 14, é que nos declara o seguinte, Mateus, capítulo 24, e o versículo 14, preste atenção que declara aqui a palavra do Senhor. E este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Preste bem atenção ao que está escrito aqui. Vou ler mais uma vez. Este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E então virá o fim. Preste atenção nas palavras, hein? O fim é uma coisa e arrebatamento é outra. Para ver o fim, o arrebatamento já deve ter acontecido pelo menos 7 anos antes. Porque a partir do momento do arrebatamento você vai conferir, porque daqui a 7 anos chega o tempo do fim. Mas nesse espaço de tempo,
Diz aqui o Senhor Jesus Cristo que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim. Então, para que aconteça o tempo do fim, para que a presente dispensação chegue ao limite final, é necessário que o evangelho tenha alcançado a toda a população da terra. Mas surge nesse momento uma dolorosa interrogação. Como é que o evangelho vai ser pregado aqui nesta época? Porque nós estamos aqui num momento em que, com toda certeza, já houve o toque das trombetas, não existe mais um prédio em pé, as nações da terra já caíram, as hidrelétricas não estão mais funcionando, não tem mais hidrelétrica. Enfim, os meios de comunicação, internet, televisão, nada disto existe mais. E como é que vai ser pregado o evangelho aqui nesse tempo? Eu quero mostrar para você aqui uma pequena estatística que é apresentada, o relatório da Organização da Aliança para as Nações Alcançadas. Este relatório diz o seguinte, que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo estão distantes da oportunidade de aprender sobre o Evangelho onde moram. Dos 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, cerca de 3 bilhões e 200 bilhões de pessoas, o que representa cerca de 40% da população, não tem oportunidade de ouvir o Evangelho onde moram em suas localizações. Diz o diretor da organização, que é o Dr. Wayne, através da CBN News. Então, veja só, acontece que, por exemplo, só na Ásia, mais de 60% dos asiáticos, dos habitantes da Ásia, ainda não ouviram a pregação do Evangelho. Olha, nesses 2000 anos de pregação do Evangelho, com toda a tecnologia à nossa disposição, através da rádio, da televisão, através da internet, não alcançamos ainda a população da terra na evangelização, onde faltam ainda mais de 40% da população da terra, mais de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Isso não é estatística antiga, porque hoje a população da terra já chega a 7 bilhões e meio de habitantes no planeta Terra. Agora, o Senhor está falando aqui, em Mateus capítulo 24, que este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmão querido, para você entender aonde isso tudo vai nos levar, é preciso que você conheça uma peça-chave nesse quebra-cabeça. É justamente esta pequena peça do quebra-cabeça que vai nos abrir uma porta gigantesca para entender as profecias bíblicas, principalmente o Apocalipse. É uma pequena peça que muitas pessoas têm desprezado, que têm deixado de lado, porque desconhecem qual é o papel desta peça dentro do campo profético. Eu estou me referindo nesse momento, sabe o quê? A igreja. Qual é o papel da igreja no plano da redenção, hein? Qual é o papel da igreja dentro do plano divino para a redenção? Muitas pessoas acham que a redenção, ela termina quando a igreja for arrebatada, e depois aqueles rabiscos, os crentes que ficaram para trás, também chegaram lá em cima, pronto, acabou ali a redenção. E tem algumas pessoas que declaram que no dia do arrebatamento, a igreja vai comparecer direto nas bodas do Cordeiro e teremos ali 7 anos de festas. Francamente, eu não vejo isto na Bíblia.
Eu nunca vi isso na Escritura Sagrada, 7 anos de festa, nas bodas do Cordeiro. Você vai ver a boda do Cordeiro no final da redenção. Lá no capítulo 19 é que você vai ver a boda do Cordeiro, depois que todo o plano já foi realizado, que Jesus está prestes a retornar. É ali que você vai ver justamente este episódio. Então, não se trata, a igreja não vai ficar fazendo festa lá em cima, enquanto aqui na terra a situação está realmente havendo um mau julgamento aqui da história. E quem é que está julgando isto aqui? Quem é que está realizando esse trabalho aqui no mundo, hein? Abra nesse momento a sua Bíblia, está aberta aí, né? Em Efésios capítulo 3 e o versículo 10, que nos declara o seguinte, veja só. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos céus. Satanás não conhece o que é a igreja. Satanás não sabe o que significa a igreja. Somente nesse momento, quando o Senhor revelar esse corpo gigantesco que é a igreja, tendo como cabeça Cristo, é aí que ele vai conhecer somente agora. Ele pensa que a igreja é isso aí, reunião de crentes que ficam brigando nas igrejas, com problemas para cá e para lá, tem aqueles que trabalham, tem aqueles que evangelizam, mas tem aqueles que atrapalham, enfim, pensa ele que igreja é isto? Não, a igreja transcende o que se passa aqui na terra, transcende, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, poderes e potestades no céu. Satanás vai conhecer quem é a igreja. Ele vai saber o que significa a igreja. Mas temos aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, veja só. O mistério que esteve oculto. A igreja era um mistério oculto. Você não vê a igreja no Antigo Testamento? Não. Oculto até o dia de hoje, pode dizer para você, porque Satanás não sabe ainda o que é a igreja. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Toda a glória, toda a criação divina, todo o universo foi afetado pelo pecado e infelizmente, mas Deus tem uma arma secreta para liberar a criação que geme. Quando eu falo de criação, não estou falando somente do reino da fauna animal, mas da floresta, tudo isto, mas também de todo o sistema, porque até o céu ele foi atingido. Terça parte dos anjos foram atingidas. Então você pode observar que o mistério que esteve oculto desde os tempos e agora é Cristo em vós, a esperança de todo o universo. Todo o universo está olhando para o que eu estou fazendo. O universo está olhando para o que você está fazendo. Porque o que eu estou fazendo vai liberar todo o sistema do peso do pecado que escraviza toda a criação. É plano de Deus. Cristo como cabeça e a sua igreja como seu corpo gigantesco neste universo. Satanás desconhece isto. Ele pensa que a igreja são meia dúzia de fracotes que tem por aí. Não. Ele desconhece a arma secreta que o Senhor tem. Pois bem, então esta igreja que hoje atua aqui na terra, no plano da redenção do homem, quando terminar o dia do arrebatamento, que tudo que tiver de ser redimido entre os homens foi lá em cima, então tem agora a redenção do planeta Terra. A terra, ela tem que ser resgatada, tem que ser tirada da mão deste poceiro, tá? Mas o que é que nós observamos aqui nesse momento? É a igreja
que não partiu daqui para ir fazer festa nenhuma lá em cima. Ela é representada pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, numa atividade incrível, como disse o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, não sabeis vós que os santos, eles vão julgar o mundo? Olha bem, eu sou santo, você é santo, a igreja é santa, iremos julgar o mundo, não tem tempo para festa aqui nenhuma, mas a igreja num plano superior, agora. Então, quando nós começamos a entender agora, começamos a encaixar esta peça chamada igreja dentro do plano da redenção, agora vamos voltar ao tema da nossa mensagem, que este evangelho será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Só virá o fim quando o mundo inteiro for evangelizado. Quando o mundo inteiro ouvir a pregação do evangelho. Então, como é que vai acontecer isso? Vamos voltar aqui ao capítulo 14 de Apocalipse e o versículo número 6. Preste atenção, 6 e 7. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Observe aqui, vou ler mais uma vez. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo, como nós já explicamos aqui, é uma palavra grega que quer dizer mensageiro. Um ângelo é um mensageiro, que tanto pode ser um mensageiro angelical, como pode ser um mensageiro humano. Ao anjo que está na igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ao anjo, ao homem que está ali, tomando conta daquela área, né? Mas o anjo Gabriel, o anjo Miguel, aqui o arcanjo Gabriel, aqui é outra, são mensageiros. O que vai me declarar que mensageiro é este é o contexto, e o contexto da Bíblia me mostra que o anjo lá de cima, da milícia celestial, ele não prega evangelho. Essa é uma prerrogativa do homem. Foi para o homem que o Senhor pegou o evangelho e disse agora ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta autoridade foi dada para o homem, esta missão foi dada ao homem. Mas agora, esta igreja que está lá em cima, esta parte representada pelo cavaleiro do cavalo branco, que vem com esta missão de pregar o evangelho ali das alturas, leia de novo, de outro anjo voando pelo meio do céu. A igreja não vai descer aqui em praça pública ou pegar qualquer meio de comunicação, se tivesse ainda, para pregar o evangelho. Não! O evangelho nesse tempo vai ser pregado de maneira sobrenatural. Vai ser pregado ali das alturas. Vocês se lembram daqueles anjos que ali da altura, eles anunciaram o nascimento de Jesus lá em Belém? Lembra? Dali de cima eles bradaram e a população lá embaixo ouviu. Pois bem, agora é a igreja que vai pregar o evangelho lá de cima e a humanidade aqui embaixo vai ouvir. E aqui não tem barreira idiomática, não tem barreira de fronteira, não precisamos de passaporte, de condução. Não, é num corpo glorificado ali de cima. Leia novamente o versículo. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. Está a igreja. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você está compreendendo aqui agora como é que vai ser feita a pregação do evangelho, que o mundo inteiro, que durante 2000 anos não conseguimos alcançar o mundo inteiro, em fração de segundos o mundo inteiro vai ouvir a pregação do evangelho, porque vai ser feito de forma sobrenatural. Muitas tribos que nunca foram acessíveis ao homem civilizado, pessoas que moram em lugares que nunca conheceram pessoas civilizadas,
dali de cima, no idioma deles, eles vão ouvir a pregação do Evangelho. Agora, eu quero que você entenda que a pregação da palavra de Deus aqui neste período, que a igreja não está mais aqui, que os rabiscos, os crentes que ficaram também já completou o número, conforme fala lá na abertura do 5º selo, também já ressuscitaram, e no capítulo 7 mostra que esse grupo também chegou lá em cima. Quem tinha de ser salvo já foi salvo. Os 144 mil selados no capítulo 7, para que mal nenhum lhes aconteça, eles aparecem aqui no capítulo 14, agora dando as boas-vindas ao Cordeiro que está vindo. Neste momento, há uma conversão em massa dos judeus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11 da sua carta, ele declara o seguinte, que veio em parte o endurecimento a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, aí todo Israel será salvo. Pois vai ser neste momento, quando Jesus Cristo vier na nuvem do céu, o profeta Zacarias, no capítulo 14 do seu livro, ele nos mostra aqui algo realmente interessante que estará acontecendo aqui neste período. Quero que você abra aí a sua Bíblia. Eu estou com ele anotado aqui no capítulo 14. Veja só. Então diz aqui a palavra do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor em que o teu despódio se repartirá no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para guerrear contra Israel. Vai ser uma mortandade incrível. Então aqui, esses adversários da igreja vão ser eliminados aqui no versículo 12. Mas quando chega aqui no versículo de número 16, todos os que restarem das nações e vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa do tabernáculo. Tá? E nós observamos aqui que nesse momento, quando eles olham o que Jesus está descendo, eles vão prantear, eles vão chorar, eles vão verificar suas mãos marcadas, eles vão observar tudo isso que está acontecendo aqui com os judeus na face da terra, aqui nesse momento. Né? Então, nesta hora, os judeus olham e vão ver Jesus, que é aquele mesmo que eles negaram há 2000 anos atrás. Vão se prostrar perante eles. E aqui está essa conversão em massa dos judeus aqui nesse período. Vão receber o Senhor, são eles que estão em cima, lá do Monte Sião, com o Cordeiro, porque logo em seguida vai começar o milênio. Mas a pregação do Evangelho, ela é pregada para a população da terra que está aqui, que não quer saber de Deus, que luta contra Deus, que caminha na idolatria, que vive na imoralidade, na violência, que lutam contra Deus. Esta pregação é para cientificá-los por que eles estão sendo julgados. Porque você sabe que Deus não condena ninguém sem que ele haja uma justa causa. Então eles vão saber por que estão sendo julgados aqui neste momento. Muito embora já saibam. Mas o Senhor, para mostrar qual é o fim dessas pessoas que deram as costas para ele, então simplesmente eles vão enfrentar nesta hora a pregação do Evangelho, e mesmo assim, eles vão se manter com o coração fechado, porque diz o Apocalipse que eles vão ainda blasfemar contra Deus e contra o seu ungido. É uma raça que não quer saber de Deus. Então, para eles, resta apenas o lago de fogo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Você precisa entender que para ser livre dessa condenação, só existe uma forma, é receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entra nesse julgamento, não entra nesse juízo, passou da morte para a vida. Irmão querido, te segura em Cristo, te sustenta no Senhor.
Ele está voltando com poder e muita glória, e ele vem buscar o seu povo. E vai ser muito bom estar do lado dele nesta hora. Agora, quanto às bodas do Cordeiro, quando todo o trabalho terminar, quando o julgamento tiver acontecido, quando as coisas estiverem no seu lugar, agora é quando existe a boda do Cordeiro, está no capítulo 19, mostra ali, e nesse momento é quando Jesus Cristo ele desce com a sua igreja, e diz aqui o capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Se firma, irmão. Se guarda para o Senhor. Aquele que diz que vem, virá e não tardará. Amado Pai, continua abençoando o teu povo, Senhor. Abençoando teus filhos, Pai. Fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Guarda-nos debaixo da Tua potente mão. A nossa família, tudo que nos tem nos dado, Senhor, e que nós possamos permanecer fiéis a Ti até aquele grande e precioso dia. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu te peço ainda, pela cidade de Campinas, pelo prefeito dessa cidade, as autoridades aqui constituídas, Pai. Eu te peço ainda por aqueles irmãos que estão convalescendo ainda, Senhor Deus. Muito obrigado por ter a notícia de que o pastor Luiz Januário já retornou para sua casa, ao aconchego da sua família. Te louvamos, te glorificamos, Senhor. Mas ainda temos servos teus que ainda estão em situação de risco. A família Farias. Oh Deus, olha para a família aqui do Monte Butino, Pai. Recupera completamente a vida do teu filho, Pai santo e justo, para prosseguir a sua caminhada na vida. Deus, te pedimos ainda pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, Senhor dos Exércitos, muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado este homem na tua presença. Continua dando saúde, fortalecendo a sua fé e a confiança que ele tem em ti. Tu tens visto que onde ele tem estado, ele tem testificado do teu nome, Senhor. Por isso, guarda esse teu filho. Como ele bem disse, que está no cargo máximo desta nação. Porém, acima dele está o Senhor, seu Deus. Senhor, continua guardando o teu servo, Pai, sustentando pela tua infinita bondade. Os ministros do Supremo Tribunal, o presidente da Câmara e do Senado, as autoridades constituídas nessa nação, guarda, protege e livra de todo perigo e todo mal. Continua conosco, nos dê a tua paz e a tua bênção, no nome de Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.